O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15, 33. A humildade antecede a honra. Então muita gente quer ser honrado sem a humildade, não é? E quando você pensa assim, mas se eu for humilde eu não vou ser honrado, né? Aí está completamente errado. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E o que é sabedoria? A humildade vem primeiro, antes da honra. Importante, essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados pela Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós queremos mandar um super abraço para você que está com a gente a partir das 6 da manhã, não é? Nós abrimos a emissora, né? Abrimos a programação da manhã, porque a gente está aí 24 horas por dia, mas com o programa Reavivados pela Sua Palavra ou por Sua Palavra. Muita honra ter você aqui, de madrugada também no Repeteco. Nós estamos felizes porque você acorda cedo, você arruma a cama, você estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Isso é importantíssimo, é muito importante. Você que está no NT Play também, nosso abraço, há vários conteúdos ali e eu tenho certeza que você está se beneficiando, né, de tudo isso. Um abraço para o Gabriele Mazon, um grande amigo, que Deus abençoe e nos acompanha também nas nossas mídias aqui. O Ronaldo Braga, meu xará, que já mandei abraço para ele outro dia. A Fátima Nísio, diz aqui que o verso dela para hoje, né, é Lucas 18, 25, né, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né, é um verso bonito, tem muitas aplicações. Patrícia Farias, uma abençoada semana para você também, êxito na sua vida espiritual. Temos aqui também a Maria de Fátima, sempre escreve aqui pra gente também, Isabel Oliveira, Kátia, que Deus abençoe a todos. Kátia Albuquerque, né? Tem várias Kátias por aí, mas essa nos acompanha sempre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT, vá lá, busque, se inscreva, compartilhe com os amigos o link, porque vai valer a pena pregar a palavra de Deus desta forma. Queremos agradecer também a você que é Anjo da Esperança, e se você que está vendo aqui o nosso programa ainda não é Anjo da Esperança, quiser saber mais, está aqui um número telefônico também para você ligar e ter as suas perguntas respondidas. Os Anjos da Esperança nos ajudam com os cursos bíblicos, para que eles possam chegar gratuitamente até você. Então aqui está o curso Ensinos de Jesus, 18 lições, tenho apresentado sempre aqui. Se você já fez a inscrição, anote o número novamente para passar para os amigos que queiram estudar a palavra. E também mandar para as pessoas, né? Estude a palavra, ligue para esse número, faça sua inscrição, receba em casa. Depois, terminando aqui, há um questionário, ao terminar o questionário e nos enviar, você recebe um bonito DVD sobre os ensinos de Jesus. É muito bom e é muito especial também. Então faça isso, tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao estudar a palavra de Deus. Estamos com Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, um jovem muito promissor, um jovem dedicado, pregador da palavra, companheiro de Paulo também, ajudou muito Paulo nas suas peregrinações e também na prisão, né? Era um homem muito especial, foi pastor da igreja de Éfeso, e nós estamos estudando este capítulo 5 hoje, logo após, vamos estudá-lo, digo melhor, logo após o nosso intervalo. Não sai daí, eu vou estar esperando você. Estamos de volta já com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Privilégio imenso ter você que chegou agora. É muito importante a gente estudar um capítulo da Bíblia todos os dias e essa é a proposta do nosso programa Reavivados por Sua Palavra. Nós vamos estudar, vamos falar direito aqui, né? Estudar
O capítulo 5 hoje, vamos dar uma passada por ele, é um capítulo grande, um pouquinho maior do que os outros que nós já vimos de Timóteo, 25 versos, mas a gente divide aqui em algumas partes, né? Ordem na igreja seria o título geral. Aqui vamos falar sobre os membros mais velhos, depois vamos falar sobre as viúvas idosas, vamos falar sobre as viúvas mais jovens e depois os líderes da igreja. Para terminar aí com os líderes da igreja, são 25 versículos que nós vamos passar aqui agora. Bom, primeiro, colocando ordem na igreja, sobre vários aspectos, né? As várias classes de pessoas que há na igreja. A primeira classe que ele menciona diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como um pai, aos moços como a irmãos. Ninguém é dono de ninguém na igreja, ninguém é dono para humilhar uma pessoa na igreja, um idoso. Aos homens idosos diz aqui, exorta-o, não repreenda. A diferença entre repreender e exortar: repreender assim é dar uma chamada geral, exortar é ajudá-lo a mudar, é conversar ao pé do ouvido, é isso. Exorta-o como um pai, ou como faria com o pai ou um moço, né? Aqui os idosos, mas um moço como os irmãos. Então, se ele for idoso, se ele for moço, exorta na paz, na bênção, como alguns dizem, né? Vá tranquilo para colocar diante dele esperança, né? De mudança e tudo mais. A mesma coisa com as mulheres. As mulheres idosas, repreenda, não, exorte como a mãe, ou como a mães, né? As moças como irmãs, com toda a pureza. Com toda a pureza. Aqui está mencionando um pastor chamando a atenção, com toda a pureza, com toda a tranquilidade. Então, nós temos que ter muita paciência, né? Com todas as pessoas, porque Deus tem paciência conosco também. Não somos fáceis, não. Não somos fáceis. Aos idosos como a pais, aos jovens como irmãos, às idosas como mães, as moças com pureza, com respeito, como irmãs. E agora vem falando sobre dois tipos de viúvas, que como a gente deve tratar essas viúvas, né? Como elas devem ser tratadas. Aqui há uma diferença entre as viúvas novas e as viúvas idosas. As idosas são colocadas aqui no verso 9, as que têm mais de 60 anos, né? Conte ao menos com 60 anos. Já não pode mais ser mãe, né? Se dedicará à igreja. Então estas viúvas que são mais velhas, que não vão ficar procurando casamento, né? Que se dedicam à igreja, não é um convite aqui que Paulo faz, mas são pessoas que são dedicadas à igreja. Essas devem ser ajudadas. Não simplesmente ajudar uma pessoa mais nova, que tem condições, né, de trabalhar, de fazer alguma coisa, mas as pessoas mais velhas têm que ter todo o respeito na igreja. Eu já vou falar sobre as novas, eu antecipei um pouquinho. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade na própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável. Aqui diz uma coisa interessante, né? Se a viúva tem filhos ou netos, ela deve ser tratada por eles. Lógico que a gente vai continuar tendo casas para idosos, circunstâncias da vida são muito complicadas, mas aqui diz que a família deve cuidar dos seus idosos. Isso é um desafio, né? Isso é um desafio muito grande. As famílias japonesas não abrem mão disso de jeito nenhum. As famílias japonesas têm a tradição do filho mais velho, a filha mais velha, cuidarem do pai e da mãe. São responsáveis por eles em casa. Isso já está no pacote. Se você se casou com um filho mais velho ou com uma filha mais velha, né, na comunidade japonesa, já está no pacote isso. Cuidar dos mais velhos. E é muito lindo isso. O respeito. Esses dias fui almoçar num lugar, estava lá
a mamãe, idosinha, curvadinho, né? Como os japoneses às vezes ficam tão firme, andando a pé, e a filha do lado, pedindo, a senhora quer escolher, falando em japonês, né? Devia ser isso, eu não sei falar japonês, mas aí escolheu, tal, paciência. Isso é muito bonito. Pudéssemos imitar isso também, com respeito aos mais velhos. Respeito aos mais velhos. E aqui diz assim, aos recompensar a seus progenitores. Recompensar por tudo que eles fizeram. Você vai limpar a fralda deles? Eles limparam a sua fralda, tiraram a sua fralda. Muita coisa aqui pra gente pensar, né? Fala que as que não têm amparo, essas nós devemos cuidar. Essas nós, que sejam cristãs irrepreensíveis aqui, que não tenham cuidado dos seus, especialmente da própria casa, essas têm que ser cuidadas. É o objetivo cuidar dessas daí. Que ao menos tenham 60 anos, esposas de um só marido, sejam recomendadas pelo seu testemunho de boas obras, a igreja assume. A ideia era essa. A igreja assume a vida desta que não tem família, a família deveria cuidar, que tem mais de 60 anos, que tem uma boa conduta. Essas a igreja cuida, para que não haja opróbrio. Aqui diz assim, boas obras, tenham criado filhos, exercitado piedade ou hospitalidade, lavado aos pés aos santos, a cerimônia do lava-pés, né? Socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra, de toda boa obra, mas rejeita as mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. Então, vamos ver aqui bem essa questão, né? Eu acho que a palavra-chave aqui não é para ajudar as viúvas novas, claro, você vai dar um apoio e tal, mas você não vai fazer a mesma coisa que faz com as viúvas idosas, vai assumi-las. Nós vamos cuidar delas, elas não têm ninguém. É para esse o propósito. Não tem ninguém, a gente cuida. Agora, uma viúva jovem, ela pode ter uma vida ociosa se for ajudada. Ela tem energia, tem a jovialidade, então vamos ajudá-la, ela vai ter uma vida ociosa e vai criar problemas, vai virar tagarela, vai criar intrigas e vai procurar um casamento, quer dizer, vai buscar gente. E nessa cultura, geralmente, os homens é que procuravam as mulheres, né? Nessa cultura era assim. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Então, é viúva, é nova, a igreja não vai ajudar como ajuda as mais velhas. Está entendendo? Não vai ajudar como ajuda as mais... Vai ajudar, mas não vai ajudar como ajuda as mais velhas. Para que elas não tenham vida ociosa e acabem fazendo bobagem. Nós estamos precipitando, ajudando, empurrando-as. E Paulo diz assim, queremos que elas se casem, são novas, se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa, assim que era a ideia, né? Sejam boas mães. Então, a grande diferença em cuidar de uma e cuidar da outra, né? Do outro tipo. Se alguma pessoa crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Essa é a questão. Então a viúva nova não é deixar de lado porque não presta, porque não. É porque as que precisam vão ser ajudadas. E esse é um caminho para nós também como igreja. Ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Tem muita gente, e nessa questão de salário emergencial, tinha seu ganha-pão, mas se inscreveu com dados falsos até, para ganhar 300, 600 reais, quando era 300, um pouco menos. Vai tirar de alguém que precisa. Quanta gente que recebe cesta básica que não precisa, mas vai lá buscar, trabalha. Sabe, as pessoas tinham que valorizar, ser honestas, não?
valores, ter honra. A palavra que eu queria usar era honra. Ensine os filhos não a pedir, mas a trabalhar. Se você está numa situação realmente periclitante, a igreja vai lhe ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. E aqui está dizendo, nós ajudamos as que precisam. Em outras palavras, o conceito de Paulo é assim, vamos ajudar quem precisa. Não vamos medir esforços para ajudar quem está sozinho, quem precisa. Aí vai falar sobre os líderes da igreja, vários conselhos, né? Devem ser considerados, verso 17, merecedores de dobrados salários, ou de salário justo seria a palavra certa aqui. Aqueles que presidem bem e aqueles que se afadigam com a pregação. Então, dois aspectos do trabalho do ministro naquele tempo. Os que administravam e os que pregavam. E a palavra diz aqui, Paulo diz assim, eles devem ser assalariados. E o verso 18, que no finalzinho diz assim, o trabalhador é digno do seu salário, mas deve trabalhar, não é? Se houver alguma disciplina para algum presbítero, aqui fala do salário, não, benefícios, pagamentos, benefícios. Aqui fala da disciplina. Não aceites denúncia contra um presbítero que não venha de mais de uma pessoa, 2 ou 3 testemunhas, porque alguém levanta o caso dessa, esse camarada mentiu para mim, tá? Mas é a conduta dele mentir. Quem prova, não é bem complicado, ele pode até ter mentido, não deveria. Mas uma testemunha só em tudo é muito perigoso. Uma testemunha só não só para o ministro, mas em qualquer circunstância. Uma testemunha só é perigoso. É perigoso. Então, assim, em outras palavras, tenha certeza. Né? Quanto ao que os que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Pecados públicos devem ser tratados publicamente. Pecados particulares devem ser tratados particularmente. Eu, como um pastor, como um líder, ao ouvir, ou como um membro qualquer, ao ouvir qualquer coisa de alguém, não devo propagá-la de jeito nenhum. Eu devo ter respeito. A pessoa me procurou, confia em mim, por que agora eu vou tornar aquilo público? Se não for público, quando alguém vem com alguma coisa e tal, eu digo, olha, eu não vou tornar isso público. Se isso se tornar público e vexatório, aí a gente atende da maneira diferente. Bem simples. Então não é para tornar nada público. Então aqui diz assim, não faça nada por parcialidade, né? Faça nada. Não imponha precipitadamente a mão sobre as pessoas. Não escolha pessoas para o ministério e imponha as mãos de uma maneira precipitada. Aí que ele fala aqui para Timóteo, que interessante, verso 23. Não continues a beber somente a água, porque a água não era pura. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Purifique essa água, meu filho. Não é para encher o copo de vinho, é para purificar a água. E aqui vai falando sobre os pecados, as consequências. Todo mundo que cometer pecados vai ter consequências. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que o de outros só mais tarde se manifestam, mas se manifestam com as consequências. Faz boas obras e segue em frente. Conselhos extraordinários aqui para pessoas idosas, viúvas e para a igreja em geral. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pelo capítulo de hoje, fala mais sobre a igreja, mas também tem que ver conosco, as características que devemos buscar, Senhor. Vamos cuidar dos idosos que são do nosso meio, aqueles que precisam e aqueles que podem ser cuidados pela família. Que o Senhor possa dar sabedoria para os cuidadores e para a igreja nesse sentido, em nome de Jesus, amém. O programa segue, fique por aqui, até amanhã com um novo capítulo. Existe um interessante pensamento que afirma: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Tal pensamento nos lembra que a maior herança que podemos deixar para as próximas gerações é um lar estruturado. Porém, não são raras as pessoas que sacrificam a família no altar do sucesso ou dos negócios. E a ironia é que muitos que trabalham tanto para dar o melhor para suas famílias, raramente têm tempo para desfrutar suas conquistas com sua família.
No capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu a seu amigo Timóteo, a partir do verso 7, ele lembra a importância da família para aqueles que trabalham para Deus. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Percebe a força das palavras de Paulo? Nosso maior patrimônio nesta terra é nossa família. Não adianta conquistar o mundo e perder as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Sabe, hoje uma das cenas mais raras é uma família que se reúne para tomar café da manhã ou almoçar juntos. Se você faz isso, parabéns, mas saiba que isso é um comportamento raro. Cada vez temos menos tempo para o que é importante. Porém, diante desta vida acelerada, precisamos nos lembrar que na sociedade corrida em que vivemos, o melhor sinônimo para o amor é a palavra tempo. Se amamos, precisamos separar um tempo de qualidade e quantidade para as pessoas que valorizamos. Afinal, o tempo passa voando e possivelmente nos arrependeremos de não termos valorizado as pessoas que amamos enquanto as tínhamos perto de nós.